Qual semente você tem plantado? Olá, tudo bom? Vou trazer uma mensagem que fala sobre isso. Nós vamos ler lá na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 11. E eu gostaria muito que você lesse comigo aí na sua Bíblia. Leia comigo no versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O que isso quer dizer? Aqui é como se fosse uma parábola, né? Contada. Por quê? Porque tem uma história por trás disso. Porque ele fala, lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás. O pão era um grão, né? Um grão de fazer pão. E aí, o que representava? Nos tempos antigos, eles lançavam a semente deste grão à beira do rio Nilo. E aí, quando as águas do rio Nilo enchiam e transbordavam, molhavam aquelas sementes e aí elas iam crescendo, ou seja, elas se tornavam uma árvore, elas se tornavam grandes. Então, o lançar o pão sobre as águas aqui, para nós, representa muita coisa. É tudo aquilo que você lança a sua fé, é tudo aquilo que você lança o seu cuidado, é tudo aquilo que você lança o seu tempo, porque tudo aquilo que você lança, ou seja, coloca o seu tempo, coloca a sua fé nas suas orações, naquilo que você tem buscado de Deus, coloca o seu tempo também, gasta o seu tempo, depois de muitos dias você vai achar. Ou seja, depois daquelas pessoas lançarem aquela semente, elas colhiam o fruto daquilo que elas plantaram. Então isso é o lançar sobre as águas. Por isso, o que você tem plantado no seu tempo? No que você tem gastado o seu tempo? Não gaste o seu tempo em reclamar, em murmurar, em falar algo, alguma chateação que alguém te fez, ou em falar algo negativo de você mesmo. Às vezes você mesmo não se sente bem e fala algo negativo. Isso aí não vem de Deus. Deus não deseja isso para você. O que Deus quer é que você lance sua fé nas orações, gaste o seu tempo como? Crendo na palavra de Deus, lendo a Bíblia, confiando em Deus, parando de dar ouvido a coisas negativas, a pessoas negativas e dando ouvido à palavra de Deus e pessoas que falem coisas positivas e da palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque assim você vai ver que a sua fé vai cada vez mais aumentar, pois a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, assim diz lá no Novo Testamento. E também tem uma outra palavra lá em Romanos, leia depois na sua Bíblia, eu só vou citar, é Romanos 1:17, que fala assim, que o justo ele vive da fé. Diz assim, porque nele, em quem? Em Jesus, porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, nós temos que descobrir quem nós somos em Deus, que nós fomos feitos justiça dele. Por quê? Porque ele fez justiça por nós, ele nos justificou lá na cruz do Calvário, Jesus. Por isso nós vivemos pela fé. Nossa fé hoje está nele, nossa fé hoje está na palavra de Deus, em Jesus, porque somos filhos dele. E você pode, em nome de Jesus, colher os frutos da sua oração quando você lança a sua fé e não duvida, porque a dúvida ela é como a onda do mar. Lá em Tiago diz, ela vem e vai. Por isso não duvide do poder da oração.
Não duvide da fé que você tem. A oração só tem poder se você colocar fé nela. Ela não vai ter poder algum se você orar por orar. A fé tem que ser lançada na oração. E o poder não está na oração em si, mas está no nome de Jesus. Está quando você ora no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que há poder. Por isso, creia, lance a sua fé, lance o seu pão, é lançar a semente da fé, é lançar a semente da confiança em Deus, é lançar a semente das palavras boas e não da murmuração, é lançar a semente de crer, confiar e não duvidar, ainda que tudo diz ao contrário. Por isso, ore comigo em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra. Queremos lançar o nosso pão, ou seja, Senhor, lançar nossa semente, nossa fé, nossa oração, nossa confiança em Ti. Oh, meu Deus, que o nosso tempo seja gasto para Te buscar, para crer na Tua palavra. E eu repreendo tudo aquilo que tenta enfraquecer a fé dessa pessoa, que tudo aquilo que faz ela duvidar de Deus ou da palavra de Deus, que faz ela nem acreditar que tem fé. Meu Deus, está repreendido, diabo. Solta a vida dessa pessoa, que ela venha conhecer quem ela é em Cristo Jesus, e que tudo aquilo que tenta diminuí-la, que tudo aquilo que tenta tirar a fé do coração dela, sai em nome de Jesus. Sai da vida desse homem e desta mulher, que todos sejam abençoados para a glória de Deus. Seja abençoada, seja abençoado, meu irmão, minha irmã, e lance a semente em todo o tempo, nos tempos bons ou nos tempos ruins, lance sua semente. Fique na paz, eu estarei trazendo mais palavras durante a semana. Acompanhe em nome de Jesus.